O critério de comparação tem uma consequência que é muito útil na prática, que é o critério do limite. Então, diz este critério o seguinte: se pegarmos em duas funções definidas de a mais infinito, integráveis em cada intervalo fechado a t, para t maior que a, e se houver, se para cada x no intervalo de a mais infinito a função f for maior ou igual que zero e a função g for maior, portanto maior que zero, não pode ser zero, para vai ficar no denominador. Se calcularmos o limite do quociente, portanto, se o L é o limite da função f a dividir por g, quando o x vai para mais infinito, então, a partir deste valor de L, podemos tirar várias conclusões. Primeiro, ponto 1. Se o L for um número real diferente de zero, então os integrais impróprios, portanto, o integral em f e o integral de g, são da mesma natureza. Ou seja, ou são os dois convergentes, ou são os dois divergentes. O que é que isto significa? Significa que quando o x vai para mais infinito, a função f de x vai ficar próxima, digamos, de L vezes g de x. Portanto, as áreas, pensarmos em termos de áreas, por funções positivas, elas ficam perto uma da outra, no sentido que se uma é finita, a outra também é. Agora, se o L for zero, podemos pensar assim. Portanto, temos um quociente, o limite está a zero. Se o quociente vai para zero, quer dizer que o numerador, portanto o f de x, tem que ir para zero mais rapidamente do que o denominador. Ou seja, se a função, se o integral de g for convergente, então o integral de f também é convergente. Portanto, é claro que para dar finito, se pensarmos em termos de áreas, o gráfico de e tem que se ir aproximando do eixo do x, mas o gráfico de f vai estar mais abaixo ainda, porque o numerador tem que ir para zero mais rápido que o denominador, ou seja, o gráfico de f a certa altura vai ficar por debaixo do gráfico de g. Se a área até ao de cima é finita, então até ao de baixo também é. Se o L for mais infinito, agora é ao contrário, portanto o limite do quociente dá mais infinito. Então, se o G é divergente, o integral de G é divergente, quer dizer que a área até ao gráfico de G é infinita. Se o limite está mais infinito, quer dizer que a função f está maior do que a G. Okay? Ou seja, o gráfico de G, estando assim, o gráfico de S vai estar por cima. Então, se a área até ao de baixo, até ao gráfico de G, for infinita, quer dizer que a área até ao gráfico de F também vai ser infinita. Pronto, então na prática calculamos o limite do quociente de f sobre g e depois vemos estes três casos. Se o L for diferente de zero, tem a mesma natureza. Se o L for zero, convergência do de baixo implica convergência do de cima. E se o L for infinito, divergência de baixo implica divergência da que está em cima. Este resultado aplica-se de forma análoga para integrais de primeira espécie, em que é o limite inferior de integração que é infinito. Portanto, por exemplo, o integral de menos infinito a b. E também se pode enunciar o critério do limite para integrais de segunda espécie. Portanto, o critério do limite para integrais de segunda espécie, portanto, aqui está ilustrado para o caso em que as funções f e g podem ter aqui uma assíntota vertical no extremo inferior de integração, portanto é A. Para ilustrar. Pronto, são ambas funções positivas, f maior ou igual que zero. O g tem que ser positiva e não nula, né, porque vai ficar no denominador, aqui no quociente. Portanto, e assumimos, como do costume, que as funções são integráveis em todo o intervalo fechado tb para t entre a e b. Se este limite der um número real diferente de zero, então os integrais são da mesma natureza. Portanto, mais uma vez, como no critério para os integrais de primeira espécie, o que acontece é que os gráficos vão ficar semelhantes. Portanto, o f de x vai ficar para x perto de a, vai ficar muito próximo de L vezes g de x. Portanto, as áreas,
são as duas finitas ou as duas infinitas. Portanto, o assinto está aqui, a área até o gráfico. Bom, se o valor do limite for 0, significa que quando o x se aproxima de a, por valores maiores que a, pela direita, o numerador vai ficar mais pequeno que o denominador. Portanto, o f vai ter que ficar cada vez mais pequeno que o g, que é para o limite ir dar 0, não é? Então, isto significa, se isso acontece e o integral de g é convergente, portanto, o f vai ficar mais pequeno do que o g. Ou seja, em termos geométricos, pensarmos que isto aqui é o gráfico de g, y igual a g de x, o gráfico do f vai estar por baixo, y igual a f de x. Ou seja, se o integral de g é convergente, quer dizer que a área até ao gráfico de cima ela é finita, então a área até ao gráfico que está mais abaixo também vai ser finita. O terceiro caso, se o limite der mais infinito, pronto, neste caso é ao contrário, portanto o gráfico do f é que vai ficar acima do gráfico do g. Portanto, se o gráfico que está mais abaixo, se a área até ao gráfico mais abaixo é infinita, então a área até ao gráfico mais acima também vai ser infinita. Pronto, é preciso ter o cuidado de não aplicar o critério do limite entre integrais de espécies diferentes ou em que o problema esteja em pontos distintos.